Muito bem, pessoal. Então, nessa segunda parte das respostas celulares ao estresse e aos estímulos nocivos, focaremos então numa parte de extrema particularidade dentro da patologia médica. Nós faremos então o foco agora é na morte celular especificadamente. Para tanto isso, faremos então um mapeamento dos principais tipos de morte celular que se encontram no ser humano. E a primeira delas, faremos então uma alusão a uma das mortes celulares reversíveis de caráter programático. Então, quando falamos em termo apoptose, o que nós temos que ter o raciocínio? É aquela morte celular de caráter programado, ou seja, nós temos aqui o que a gente chama de suicídio celular. É onde a célula ela olha para si mesmo, olha o ambiente e coloca a seguinte situação: bem, eu não consigo progredir, eu não vou conseguir sobreviver. Para o bem-estar geral da homeostase tecidual, uma vez que eu estou numa situação diferente das outras células, eu vou me programar para morrer para que tenha, então, a benevolência do ambiente todo. Então, é como se a célula olhasse e falasse: eu não mereço viver. E ela se programa geneticamente para morrer, sem comprometer as células vizinhas. Portanto, é uma lesão de caráter de morte, vamos chamar assim, fisiológico. Uma vez que a gente constrói inúmeras, milhares de células ao dia, uma dessas células pode ter uma alteração importante para que não progrida. Essa mudança importante para a progressão do ser humano, essa própria célula se programa para morrer. Nós entraremos, então, em alguns detalhezinhos de como essa célula se comporta e por que ela morre, efetivamente, no módulo de displasia e neoplasias. Mas alguns termos são importantes. Algumas alusões a esse tipo de morte também é importante. Como o que é definir? Como é que ela se progride? Por que ela é de caráter fisiológico e não se manifesta com a destruição das células vizinhas? Todos esses detalhes a gente vai perguntar e vai ter que aprender no dia de hoje. Então, a apoptose nada mais é do que uma morte celular de caráter programado. O termo apoptose vem de um termo grego chamado de apophytes, aonde ele se refere àquelas folhas que caem da árvore durante o outono, durante o fall. Então, essa é a realidade que a gente tem. Uma folha seca caindo para que as folhas normalmente, digamos, mais esverdeadas, com maior função, com maior floema, se manifeste e mantenha, né, a vivacidez de uma determinada árvore. Então, essa é a alusão que você tem. Uma folha seca que cai de uma árvore. Portanto, a apoptose, do ponto de vista biológico e fisiológico, é o seguinte termo: é a destruição, ou melhor, é a autodestruição celular, que requer uma energia, ela requer síntese proteica, onde essa proteína começa a degradar esta célula. Mas detalhe importante: a membrana plasmática não se altera. É como se ela se autodestruísse dentro do compartimento intracelular e que a membrana plasmática colocasse um limite importante entre o ambiente externo e o ambiente interno. Esta célula, não se progredindo para o ambiente externo, não reconhece e não manifesta uma reação inflamatória, mas os seus fragmentos compartimentalizados por todos esses fragmentos que ela muitas vezes se rompe, a gente já vai chegar até ali, ela é autofagocitada pelas células vizinhas. E uma nova célula, através de uma célula-tronco, através de uma célula germinativa progredindo, vai tomar o lugar dessa célula que foi perdida por um ou por outro motivo. Então, a apoptose está relacionada à homeostase tecidual e à organização da morfostase de um determinado órgão, exercendo um papel, digamos assim, diferentemente da mitose. Então, a apoptose, se ela se progredir sem, consequentemente, ter uma célula no local, vai levar um quadro adaptativo
que a gente chama até de hipoplasia ou ainda atrofia. Mas num termo geral, num indivíduo normal, sem qualquer probabilidade de danos e que tenha a sua funcionalidade celular de um determinado órgão, digamos assim, funcionante de forma comum ou usual, o termo mitose e o termo apoptose, ele se mantém constante, fazendo com que o número ótimo de células dentro de um órgão, como um fígado, como um rim, como um determinado órgão digestório, por exemplo, se mantenha constante durante toda a vida desse paciente. Perfeito? Então, a apoptose é uma autodestruição celular e que mantém alguma estratégia de sequência morfológica. Quais são os principais pontos morfológicos de característica clássica para que a gente possa interpretar essa apoptose? Vamos colocar o seguinte. Primeiro, a célula ela manifesta como uma diminuição de tamanho. A célula se encolhe, ela perde, digamos assim, as proteínas de interligação celular, perde o contato com as células circunvizinhas. As suas organelas elas ficam mais concentradas para o interior da célula e é uma célula que se destaca bem na microscopia óptica. Como assim? Ela fica com uma cromatina totalmente condensada, ela fica com uma cromatina mais assim centralizada. Essa membrana nuclear ela pode ficar menor e irregular, quiçá pode se fragmentar, mas o seu contingente celular, o seu arcabouço celular se mantém intacto. Ou seja, essa célula é como se ela se destacasse das demais e virasse e ficasse numa bolha. E como é que a gente vai detectar isso? Como se fosse uma bolhas ou bolhas de formações citoplasmáticas. Então, essas bolhas de citoplasmáticas, com o núcleo ora fragmentado ou ora menorzinho, pessoal, a gente vai denominar de corpo apoptótico. A gente verá, então, que são células bem delimitadas, bem revestidas por uma membrana celular bem característica, né? As suas organelas, visto na microscopia eletrônica, são bem intactas, principalmente as mitocôndrias, mas ela vai se degradando e vai se empacotando para que ela possa ser fagocitada posteriormente por essas células vizinhas, tá certo? Perfeito, pessoal? Então, quem vai fagocitar? Células vizinhas que têm capacidade de fagocitose, sem a presença de quaisquer característica inflamatória. Perfeito? Muito bem. O que mais é importante? Células mudando. A coloração dela, dentro do padrão de hematoxilina, também muda. E como é que a gente vai ver isso aí? As células ficam com um citoplasma bem eosinofílico. O que é um citoplasma bem eosinofílico? Deixei bem característico aqui para vocês. É aquele que se impregna bastante pela eosina. Esse citoplasma se torna intensamente rosa. E os núcleos eles se tornam menores e bem roxinhos. É como se ele ficasse bem menorzinho e toda aquela coloração da hematoxilina ficasse bem acidofílico e bem roxinho para detectar essa célula, tá bem? Outra coisa importante é que a gente não tem reação inflamatória. Isso faz uma grande diferença quando você vai tentar fazer uma análise comparativo com células que são importantes e de características necróticas. Vamos tentar estabelecer, então, a relação dessa célula com a célula vizinha, para que a gente possa, então, interpretar o que é uma área apoptótica, ou pelo menos o termo que a gente vai designar são corpos apoptóticos. Então, aqui a gente tem uma célula clássica dentro de um epitélio estratificado pavimentoso. Olha aí que bonitinho. Onde a gente tem várias células espinhosas epiteliais, olha aqui, com o citoplasma claro, não citoplasma não tão claro, mas ele é eosinofílico bem claro, com o núcleo mais abundante. Este aqui caracteriza-se um corpo apoptótico.
um citoplasma bem róseo, bem característico, com o núcleo fragmentado, olha aí. E a célula praticamente perde adesão. Olha esse espaço branco aqui, ó. É um espaço virtual, na realidade é um artefato de técnica, mas que a gente perde a capacidade de ver a ligação intercelular com as células vizinhas, constituindo, então, o que nós vamos denominar de corpo apoptótico. Essa célula precisa ser muito bem vista, né? Principalmente aos menos acostumados a olhar na microscopia óptica ou microscopia de luz no dia a dia. Mas é importante a gente frisar o seguinte, ela tem suas particularidades, e entre elas, olhar bem, relação núcleo e citoplasma. Células com intensa eosinofilia, ou seja, intenso rósea, quando comparado a tecidos adjacentes, nos remete a um quadro apoptótico. E principalmente o núcleo ou picnótico. O que significa um picnótico? Bem pequenininho e roxo, tá certo? Bem corado acidofilamente pela hematoxilina, ou ainda, pessoal, o núcleo fragmentado, como eu identifico aqui. Tenho reação inflamatória do lado? A resposta é não, o que faz a configuração dessa célula ser uma célula de um corpo apoptótico. Aqui é mais fácil ver de uma célula de pele fina. Células do lado, e essas células, olha aí, até cresceu um pouquinho de volume, perde relação com as células circunvizinhas e ela tem um aspecto extremamente arredondado. Toda célula aqui, no caso epitelial, que perde a adesão por aqueles complexos juncionais desmossômicos com as células vizinhas, elas se tornam mais redondas. Mais redondas porque ela perde a configuração de ligação, perdendo as proteínas de membrana, perdendo a configuração vital dessa célula. Ok, pessoal? Tranquilos até aí? E aqui nós vamos ver, então, mais duas situações bem características de apoptose, como mostra as flechas, ou flechinhas ali. Aonde eu tenho, olha aí, o núcleo praticamente perdendo a vitalidade, o seu citoplasma bem mais eosinofílico comparado com as células vizinhas, e ela começa a formar bolhas, vacúolos, aqui, ó, bem características de morte. Mas a membrana plasmática, embora a microscopia eletrônica seja a melhor providência para observá-la, a gente acaba não identificando o seu aspecto de forma usual. Olha a coloração desta célula aqui, desta célula outra aqui, embora sejam dois corpos apoptóticos de extrema diferença, olha quando ela se compara com a célula vital. Olha aí, citoplasma mais eosinofílico do que este aqui, o núcleo aqui praticamente se fragmentou, tá bem? Eu vejo ainda um resquício de arcabouço nuclear, mas ele se fragmenta, enquanto outra celularidade aqui tem aqui um padrão de característica normal. Este quadro, mas eu tenho outras, professor, que você não mostrou para mim. Verdade, olha aqui que bonito, olha aqui, olha se a célula eosinofílica. Então esse padrão ele vai se repetindo, e este aqui formando vesículas bem exuberantes, olha que bonitinho. Aqui também, de características de empacotamento de estruturas de membrana para ser facilmente fagocitada pelas células vizinhas. E nós temos aí, pessoal, a apoptose sendo, digamos assim, incitada por vários mecanismos, e dois mecanismos são extremamente cruciais. Um mecanismo que vem intracelularmente, chamado-se de via mitocondrial, por uma família de cristas mitocondriais geneticamente controladas, chamado de BCL2. BCL2 é porque ele foi descoberto nas células linfocitárias do tipo B, mas não significa que seja exclusivo dessas células. Então, o BCL2, pessoal, é uma célula, tá? É um gene localizado na parte mitocondrial. Lembre-se que o gene não está só no DNA. Mitocôndria também tem um complexo de genes. E uma vez ele incitado, uma vez ele ativado, ele controla outras cascatas de genes, como, por exemplo, essa aqui, ó, o BAX. Ele vai fazer uma nova proteína. Essa proteína, chamada-se de BAX, ou outra chamada de BAC,
ela vai se inserir em toda a membrana mitocondrial, fazendo com que aquele citocromo C se esvaira. Saindo o citocromo C, eu vou ter uma cascata de eventos que vai formar e ativar uma enzima em particular. Essa enzima em particular chama-se caspase. Olha aqui, caspase. É uma enzima que começa a fragmentar o núcleo, esse núcleo vai morrendo, perdendo a capacidade de síntese, mas fazendo com que, previamente, eu tenha proteínas que vão proteger aquela célula a não se romper, não se esvairir os fagossomos e os lisossomos, fazendo com que o ambiente externo dessa célula se mantenha de caráter íntegro. É como assim, por exemplo, eu tenho aqui, olha aí, uma lesão celular importante, essa célula se autorreconhece, ela começa a fazer sensores da família do BCL2, ativa o BCL2 para produzir proteínas importantes, para a saída do citocromo C e iniciar um sistema de caspases, aonde eu vou ter degradação de citoesqueleto, esses fosfolipídios vai fazer várias comportas pequenas de saquinhos intracelulares de fosfolipídios, aonde vão ser fagocitados em pequenas partes por células vizinhas. Vocês vão ver que o organismo intrínseco e o extrínseco, ele compartilha basicamente um mesmo ancestral comum, que é o desencadeamento da caspase. Mas o jeito que se incita, um por via mitocondrial e o outro por uma via extrínseca, o gatilho é diferente, mas ele sempre acaba levando a mesma coisa, que é a ativação de um sistema de caspases, aonde eu vou degradar o citoesqueleto e, consequentemente, formar pequenas quantidades de fagossomos intracelulares, que ele vai fagocitando e limpando aquele local onde havia uma célula, digamos assim, atípica, vamos chamar assim, que necessitou da sua morte para manter o arcabouço e o organismo celular organizacional, seja ele de um tecido, seja ele de um órgão, de maneira homeostática. A via extrínseca, ela é, digamos assim, incitada, engatilhada, na realidade, por linfócitos, principalmente linfócitos do tipo T. Esses linfócitos, pessoal, ele tem um ligante na célula chamada-se de CD95R, ou simplesmente FAS, que é um receptor da família dos fatores de necrose tumoral. E esses linfócitos, ele tem na sua membrana um cluster de diferenciação chamado de 95, ou seja, CD95. Uma vez que o FAS e o FAS ligante se ligam, ou seja, o CD95R com o CD95 de linfócitos, eles se tocam, eles se beijam, ele incita, então, um segundo mensageiro para que a gente possa incitar o desencadeamento, mais uma vez, de caspases, levando à degradação nuclear, à fragmentação nuclear, à desestruturação das proteínas que fazem parte, né, dos miofilamentos, do citoesqueleto celular, e ele faz, então, pequenas porções, né, bem, digamos assim, reajustadas, bem ensacadas por fosfolipídios, sem incitar processo inflamatório e que culmina na fagocitose pelas células vizinhas. Então, a apoptose, o que ocorre? Primeiro, sistema de caspase. Segundo, fragmentação do núcleo em pequenas vesículas. Essas vesículas, pessoal, são pequenos compartimentos. Lembrar que todas as organelas, todas as porções intracelulares, incluindo os partes que se degradaram dos núcleos, são ensacados em pequenas vesículas. Essas pequenas vesículas são importantes, porque a não liberação delas para o ambiente extracelular ocorre, então, uma designação de extrema importância para que você não possua processo inflamatório. E vale esse aqui um adendo. E se eu tiver erro na apoptose? Se eu tiver erro da apoptose, eu posso, né, perpetuar essas células apoptóticas
esses fragmentozinhos de forma errônea ser apresentado para apresentação de antígeno, vamos chamar assim, e desencadeia um processo inflamatório por um erro da apoptose. E onde ocorre esse erro da apoptose? Não se sabe exatamente o porquê, mas é uma grande teoria para explicar o processo inflamatório de uma importante doença autoimune que compromete pele, que compromete, por exemplo, serosas, que compromete a articulação, que compromete o sistema nervoso central, que compromete o rim, que compromete diversos órgãos sistêmicos, pessoal, chamado de lúpus eritematoso. Então, o lúpus se desencadeia por um erro de apoptose. A apoptose se ensaca e essas proteínas, né, fragmentos de proteínas que eram para ser fagocitadas, não se sabe o porquê, permanecem ser fagocitadas por um bom tempo, e o núcleo que deveria ser fagocitado rapidamente acaba sendo, digamos assim, desempacotadinho e parte sendo apresentada pelo sistema autoimune para proporcionar um processo inflamatório. Essa é uma teoria da explicação de uma doença, uma colagenose importante que vocês estudaram na dermatopatologia e ainda, né, vinculada à reumatologia, que a gente chama isso de lúpus eritematoso de caráter sistêmico. E pode ser de caráter local também, que a gente chama de lúpus discoide. Perfeito, pessoal. Só um adendo aí para que a gente, né, lembre que a apoptose também pode proporcionar algumas alterações, né? E seu escape também é importante. Como assim? E se uma célula tiver um dano genético e escapar da apoptose? Aí proporciona, pessoal, um grande problema, porque essa progressão ou essa estruturação errônea pode ser progredida para células vizinhas, não para células vizinhas, mas para progressão de uma célula, né, migrando e se transformando em outra, por mitose. E aí eu vou ter um crescimento exponencial desta célula, proporcionando um processo de neoplasia. Mas isso a gente vai entrar no próximo módulo. Mas é importante que a gente chame a atenção disso. Se eu não desencadear a apoptose de um dano genético muito bem característico e muito bem peculiar, eu vou proporcionar o desenvolvimento de câncer. Portanto, o câncer é uma grande briga entre fatores de desencadeamentos de danos genéticos, né? E principalmente pela não proporcionalidade da progressão da apoptose. É o escape da apoptose, progredindo um determinado dano e, consequentemente, um quadro irreversível, que a gente precisa ou extirpar todo o dano por cirurgia, ou ainda tentar destruir aquelas células por rádio ou quimioterapia. Isso se explica muitas vezes o porquê que aquela célula tem que morrer. Por quê? Para o bem-estar organizacional. E como é que a célula morre? A célula morre por simples reprogramação genética. A célula se programa para morrer e faz empacotamentos em pequenas porções para que a célula vizinha consiga progredir de forma adequada. Perfeito, pessoal? E o que o diferencia de um processo necrótico? Necrose já é uma outra história. Necrose já é um processo patológico. Necrose já extravasa tudo, já degrada tudo, já é uma desgraça para o tecido. Porque aqui nós temos um quadro patológico grave. Mas por que então a célula não entra em apoptose para resolver o problema? Porque não dá tempo. A célula morre antes dela pensar em mudança de estrutura e de síntese proteica que possa proteger. Então o dano é tão grave, é tão intenso, que ele perde o time de vida da célula. Existem células que morrem, programa genético, assim, digamos, de autorreprogramação, mas é óbvio que sim. Claro que existem células que entram em apoptose, mas se 2, 3 ou 4 não entrarem, já é o suficiente para que a gente tenha, então, uma desestruturação tecidual. Então, o que é necrose, efetivamente? É um intenso processo patológico, aonde a morte que ocorre num determinado organismo vivo, ou parte dele,
ocorre, na maioria das vezes, por um processo de autólise, ou seja, lise que começa dentro da célula e vai se degradando. É a autodigestão celular. A partir do momento em que o lisossomo se quebra, todo o seu conteúdo é jogado para dentro da célula, rompendo DNA, rompendo proteína, rompendo mitocôndria, rompendo qualquer atividade vital desta célula. Lembrar que pode ser uma ou pode ser um órgão inteiro, não importa. Isso tudo vai proporcionar uma parte ou uma intensa quantidade de um tecido que passa a se chamar de tecido necrótico, ou seja, tecido morto. Perfeito? E é importante que a gente tente classificar como se fosse assim, como é que ele se manifesta? Como é que é a forma? Como é que a célula se organiza? É mais ou menos assim, pessoal. Olha aí. Nós temos aí como se fosse um monte de célula que se organiza de forma adequada e que, de repente, uma ou outra passam a sofrer necrose. E essa necrose, olha aí, muda a configuração, muda a forma e muda o comportamento. Ela abre pertúitos e começa a sair o quê? Todo o seu conteúdo, degradando e matando todas as outras células junto. Tá bem? Esse é o princípio do processo de uma lesão irreversível, que nós chamamos, então, de processo de necrose. Não é programado, ela é patológico. E algumas situações a gente tem que começar a pensar como é que ela se manifesta do ponto de vista estrutural, morfológico. Como que ela ocorre? Eu já tenho que ter um termo para você, a autólise. E a gente vai entrar, a partir de agora, nesses pequenos detalhes. É bom que a gente se lembre que as alterações que acontecem dentro de uma microscopia de luz, dentro de uma microscopia, quando se tem uma lesão irreversível, ela não é imediata. A gente vai começar a identificar um processo necrótico a partir de 7 horas, vamos chamar assim, após o evento ser engatilhado. Então, eu vou ter alterações morfológicas características, mas isso daí só vai se manifestar 5, 6, 7 horas após. E vou colocar aqui para vocês essas principais manifestações. A gente detecta principalmente no núcleo celular. O núcleo da célula vai nos dizer muita coisa. Por que eu vou dizendo isso? Não, nada acontece no citoplasma? É claro que ocorre. Mas as manifestações citoplasmáticas, elas são de caráter mais inespecíficos. Portanto, microscopia óptica, eu vou ver de imediato, eu estou com uma isquemia agora, eu já vou ver, não. A isquemia vai começar a fazer a manifestação de falta de irrigação sanguínea, falta de glicose, depressão de ATP, entrada de cálcio, destruição de mitocôndria, fragmentação de DNA, e essa célula vai se fragmentar a outras estruturas intracitoplasmáticas, e eu vou começar a observar essas manifestações que se chama sinais de necrofanerose no núcleo. Efetivamente, por quê? Porque o citoplasma não vou ter nenhum tipo de condição que a gente consiga ver de pronto imediato. E as principais situações ocorrentes no tecido para a gente detectar as, digamos assim, os detalhes da microscopia de luz ou microscopia óptica se vem por autólise. O que é autólise? É a digestão de tecido por suas próprias enzimas. Então, a célula se autodestrói, mas não programaticamente, não ensacando para que ela não seja apresentada para um antígeno para não degradar o sistema ambiental que o circunvizinha, mas sim ela se quebra, se fragmenta e todo o conteúdo lisossomal, que é para digestão intracelular de fagossomos, faz a própria digestão tanto da própria célula quanto do tecido circunvizinho. Esse fenômeno se chama-se autólise. Professor, eu ouvi esse termo de autólise quando eu faço uma biópsia. Verdade. Lembre-se, quando você faz uma biópsia, quando você tira o fragmento de um paciente, você não pode deixar lá em cima da mesa, porque ele se degrada, porque ele também se esfarela, porque tem autolisação também.
Portanto, você necessita de uma estrutura que mantenha e fixe aquela peça como se ela tivesse sido tirada e congele todos os processos intracelulares de uma célula. Tá bom? E como é que se faz isso? Normalmente com formol a 10%. Por isso que você coloca no formol, para evitar a autodigestão celular. Mas só a autólise que é importante? Não, pessoal. Nós temos aí um processo também de heterólise. O que é heterólise? É a degradação de células por um processo inflamatório. Lembre-se quando você tinha aquela partezinha de uma inflamação para romper, para quebrar naqueles processos, né, de lesão de membrana, lesão de ataque à membrana, aonde você tinha o lisossomo dos próprios neutrófilos sendo jogados, né, o próprio hipoclorito sendo jogado. Isso aí é de caráter extrínseco e não entra no ambiente intracelular. Portanto, nós chamamos de heterólise. Heterólise. Antes da gente entrar em quais são os principais tipos de lesão associado com quadro, né, de, vamos chamar assim, de autólise e de heterólise propriamente dito, o que a gente vai querer colocar para vocês? Eu quero colocar para vocês que, seja de autólise ou seja de heterólise, o processo de degradação vai sempre ocorrer. E é importante a gente parar nesse ponto para tentar fazer um confronto do que é uma lesão por apoptose e uma lesão por necrose. Uma lesão de caráter fisiológico e vamos fazer, então, um caráter patológico. Então, vamos pensar. Vamos olhar e pensar bem. Vamos iniciar, então, pela apoptose. A apoptose é uma morte celular programada. Eu destruo a célula em pequenos fragmentos, olha aí, aonde cada um desses fragmentos, ensacados por membrana fosfolipídica, ele não é apresentada pelo ambiente externo. E a necrose? A necrose é diferente. Imaginem como é que eu faço a necrose. Como se eu destruísse, olha aí, tá? Isso aqui é uma bexiga em câmera lenta ou um balão de festa sendo destruído e todo o seu componente celular sendo jogado para fora. É mais ou menos este tipo de alusão que a gente tem que fazer. Aqui, a célula vizinha vai ser digerida também, olha aí, pelo digestão, que isso aqui se impõe. Tranquilo? Então, eu vou ter uma célula normal entrando em apoptose. Essa apoptose, esse núcleo fragmenta, olha aí, várias fragmentações nucleares, há um empacoptamento, formando pequenos corpos apoptóticos, que será fagocitado pela célula vizinha, entrando aí como se fosse, lembra do famoso processo, né, de membrana ligando-se à membrana, formando um mosaico fluido, formando estruturas que se intercalam, e ela vai fazer essa fagocitose e vai limpar aquela região. Na necrose, não. Eu tenho aí, olha aí, fragmentações de todas as organelas, morte das organelas, do núcleo. Eu vou ter, então, fragmentos da membrana plasmática e todo esse conteúdo é jogado para fora, sem ensacamento. E ele é um conteúdo ácido e degradatório. Por isso que ele mata todo o tecido. Se ele mata todo o tecido, como é que a gente vai identificar efetivamente esse tecido? Com as chamadas alterações histológicas, que, lembre-se, ela não ocorre de imediato, ela vai ocorrer fragmentações lá para frente. E eu vou ter alterações tanto de núcleo e citoplasma. E vamos voltar aqui numa situação importante. As principais alterações ocorrem no núcleo celular. E elas são as alterações específicas. E esses sinais são chamados de sinais como? De necrofanerose, sinais de morte. E quais são eles? São 3 sinais que eu quero que vocês guardem. O primeiro, olha só, antes da gente falar sobre eles são sequenciais. Eles vão acontecendo assim, não é um ou outro sinal. É claro que você vai ver um ou outro sinal dependendo do momento em que está a célula, mas eles são fenômenos evolutivos. E quais são esses fenômenos evolutivos? Primeiro, o núcleo vai se tornando menorzinho com alta pressão.
No momento que eu diminuo o núcleo, a pressão intranuclear aumenta. Esse fenômeno do núcleo menor em relação ao citoplasma, ele é chamado de picnose ou cariopicnose, cário de núcleo. Tá certo? O núcleo vai se tornando menor, a cromatina vai se condensando ao extremo, esse núcleo vai se tornando mais arroxeado, mais picnótico e hipercromático, e depois que a alta pressão se torna tão intensa, ele se fragmenta. Nesta fragmentação, começa a se ter uma outra nomenclatura para esse processo. Quando a gente vê o núcleo fragmentado, ele passa a se chamar cariorrexe. Tá bom? Cariorrexe. O que é cariorrexe, então? Quebra, fragmentação e a dispersão do núcleo ou fragmentos nucleares pelo citoplasma, até que ele some. Como é que ele chama esse processo de somatória ou de sumiço do núcleo? É chamado de cariólise ou cromatólise. Como é que chama, professor? Cariólise ou cromatólise, que é o processo do sumiço do quê? Do núcleo. A célula praticamente fica sem núcleos. No citoplasma não acontece nada? Acontece. Fica mais eosinofílico, eu tenho mais número de vesículas, eu tenho aí uma coloração mais eosinofílica porque ele praticamente gelifica as proteínas dentro da célula, se torna com o citoplasma mais amorfo, eu perco os limites citoplasmáticos. Então, esses pequenos detalhes, ele acontece, mas eles não são patognomônicos de morte. Eles têm outros processos que podem mimetizar esse quadro. Portanto, eles não têm características de ser levados em conta como situação primordial num processo de necrose. Então, quais são os processos importantes? Os processos nucleares são chamados de processos de necrofanerose, que é o quê? Dentro de uma célula normal, o núcleo sendo diminuído neste evento que a gente chama de cariopicnose. Quando ele começa a se romper, ele começa a se desestruturar, ele começa a lesar o núcleo, chamado de cariorrexe. E aí eu vou ter fragmentozinhos pequenos ou sumiço, que a gente vai chamar de cariólise ou cromatólise. Perfeito? E o efeito da necrose é a somatória de todos esses processos. Então, olha só, eu tenho picnose, o núcleo bem hipercromático, citoplasma, vocês podem ver que ele é mais róseo, mais vítreo, mais eosinofílico. Eu vou ter a fragmentação nuclear, chamada no processo de cariorrexe, né? Cromatólise ou cariólise, né? E aí eu vou ter a cromatólise propriamente dita, que é um sumiço, né? Alguns autores colocam cromatólise e cariólise como uma única coisa. Outros distinguem como cromatólise, quando eu perco todo o núcleo, e cariólise, quando eu ainda tenho alguns fragmentozinhos de um evento posterior à fragmentação nuclear, que a gente chama de cariorrexe. Tá bom? Cariorrexe. Mas eu vejo isso em todo e qualquer tipo de necrose? A resposta é sim. Umas você vai ver mais, outras você vai ver com menor quantidade. Dependente aí se é um tipo de necrose com predomínio autolítico ou que é um predomínio de caráter heterolítico. O que era autolítico mesmo? Digestão intracelular como ponto de partida. E heterolítico, a digestão vem da degradação por gatilho de fora. Existem as classificações referentes a esses processos? Claro que existe. Entre essas classificações, eu tenho esses tipos todos de necrose que a gente vai estudar. Quais são os principais? Os principais são esses daqui, ó. Coagulativa ou isquêmica caseosa, tá? Dentro dos processos autolíticos. As outras não acontecem? Claro que acontecem. E a gente vai ver, né, detalhes de cada uma delas. Mas as principais e a mais comum é a coagulativa ou isquêmica. E a liquefativa, que tem um processo heterolítico.
tá? Importante ação inflamatória, importante ação de edema e que leva a um quadro fantástico, né? Que a gente chama isso, então, de lesões importantes. Vale-se aqui dizer que existe uma área que sofre ação liquefativa, mesmo sendo de caráter incitadamente isquêmico. Por que isso? Porque existe um edema tão grande, esse edema progride para dentro da célula, essa célula altera a natremia local, a hiponatremia local, levando à morte por excesso de água, liquefativo. E isso acontece, pessoal, numa área em especial. Que área? Numa isquemia, num trombo que se forma no sistema nervoso central. Então, no cérebro, efetivamente, os neurônios, as células da glia que morrem, eles vão morrer não por isquemia, embora seja um processo isquêmico envolvido por um trombo, por uma aterosclerose, por exemplo, mas sim por um processo liquefativo, porque essas células, esse edema, que a gente chama de edema vasogênico frente a um trombo, proporciona um edema citotóxico em consequência, e essa célula vai morrer por excesso de água. Ah, mas não ocorre, por exemplo, degeneração hidrópica? Sim, mas essa água vai ocorrer de tanta monta que ele vai entrar no citoplasma celular, vai entrar nas organelas celulares, desestruturando principalmente mitocôndria, fazendo com que eu tenha depressão de ATP, entrada de cálcio, eu vou desestruturar a membrana nuclear, eu vou romper a membrana nuclear, vou romper o DNA e essa célula morre por grande enchente de água que acontece no local. Feito? Muito bem, pessoal. Qual é o primeiro tipo de necrose que a gente vai estudar? Vai ser a necrose de caráter isquêmico. Necrose de caráter isquêmico. E esse vai ser o primeiro ponto de partida a partir, então, da próxima semana, quando a gente for estudar, então, os tipos de necrose e as características particulares de cada uma delas. Perfeito? Paramos por aqui. Entendam como é que essa necrose se evolui, o que é necrose e o que é apoptose, as mudanças de categorização de cada uma delas e os principais sinais de necrofanerose, para que a gente possa entender, possa reconhecer os principais tipos de necrose. Perfeito? Paramos por aqui e na próxima semana retomamos, então, com as lesões de caráter irreversível, com todos os tipos de necrose. Quais são elas? Isquêmica ou coagulativa, caseosa, que é um tipo de necrose bem especial associado à tuberculose. Nós vamos ver isso na próxima aula prática, beleza? O teórico prática tutorial. Nós temos aí uma necrose por gangrena, muitas vezes é necrose de caráter isquêmico, mas uma isquemia que é infectado por um tipo de bactéria que provoca gás, entre elas uma bactéria chamada de Clostridium. Nós vamos ter aí a degeneração de caráter gorduroso, que é o menos importante para nós, embora seja importante nos traumas da mama e também pelos quadros que levam à pancreatite. E a liquefativa, e o principal ponto da liquefativa que a gente já falou, são necroses isquêmicas, né, que se liquefaz por um edema citotóxico no sistema nervoso central. Fechado? Uma boa semana a todos e até a próxima.